Eu quero ter tentação no caminho, porque o homem é o exercício que faz. Pararapá, parará, pararapapá. Saudações, Leandro Zen, mais um vídeo do Cultura Zen aqui na Mantra Cultural, onde eu tô não há sombra de Deus. Ah, bom, hoje o ateísmo é uma coisa normal, todo mundo senta para debater a existência ou não a existência. Deus não existe. Existe é uma palavra que deriva de es, que significa fora, e a palavrinha existere, que significa colocar. Colocar para fora. Então, Deus é colocado para fora ou Deus não é colocado para fora? Meio libidinoso esse Deus, né? Deus nunca aparece, né? Ele tem nomes, vários nomes, mas ele não tem forma. Às vezes tem forma no imaginário popular, mas ele é inconcebível, né? Então, dizer que Deus existe é errado. E adorar um Deus é idolatria. Foi-se o tempo em que dizer essas coisas causaria algum mal mais grave. Hoje todo mundo debate muitas coisas, entre essas a existência ou não de Deus, a forma de Deus. Claro que não apenas por amor a Deus ou por filosofia, mas sim por várias necessidades e intenções sociais. Vamos falar desse Deus aqui agora no Cultura Zen. Deus é vida. A vida não tem formas. A vida acontece dentro de nós. Como é que você percebe que você está vivo? Você tem uma coisa, alguma coisa que está animando o seu corpo, dando-lhe movimento, graça. É um fogo, um calor, tipo um fogo, literalmente fogo. Na medicina chinesa nós temos o fogo no corpo, né? Alguma coisa dentro de nós está incandescente, em combustão. E quando acabar, não há mais a vida, não há mais o ânimos. É exatamente como o fogo no papel. O fogo esse da churrasqueira, esse fogo da natureza, as queimadas. O fogo acontece. Existem certas condições químicas que se ajustam e então acontece o fogo. Esse fogo acontece, ele não é um objeto, uma coisa, ele é um acontecimento. Eu acho que é mais ou menos por aí que é a vida acontecendo agora dentro do nosso corpo, está pegando fogo. E quando a lâmpada queima, outro exemplo, a luz não consegue mais acontecer naquela lâmpada, mas ela continua em algum lugar, em algum estado não manifestado. Então, mais ou menos isso que é Deus, né? Poderia ser. Então, Deus não existe. Ele passa a existir quando há possibilidades dele se manifestar em alguma forma. Mas, essencialmente, ele não existe. A sua natureza é não existência. Mas um outro aspecto dele são as formas. E este fogo que acontece, esta vida que acontece no nosso corpo, a luz que acontece na lâmpada, o fogo que acontece no papel. Aonde está o fogo antes de ser ateado? Antes dele começar? Ele está presente, ele é uma circunstância possível, mas somente através das formas. Que loucura isso. Aí entra todo um conceito filosófico e científico de causa e efeito. Existem várias causas para gerar um efeito. Existem pais para gerar a criança, mas os pais podem morrer e a criança continua. O efeito não está ligado à causa, mas a grande causa do universo, a primeira causa, como é que se chega até ela? Se Deus é manifestado neste mundo, em todas as coisas, ele é a inconsciência das pedras, como as pedras imóveis na praia no mesmo lugar. Inconsciência das pedras, subconsciência no vegetal, semiconsciência no animal, consciência no ser humano, superconsciência no espírito que acontece, no fogo que incendeia em nosso cérebro.
e onisciência nele mesmo. É um longo caminho. Este ser que não existe vai existindo em várias camadas. Em nós, seres humanos, é possível que este ser invisível se manifeste de várias formas, não somente na forma do animal ser humano, mas também do racional ser humano. Então este fogo adquire a superconsciência, o Atman, como dizem, no Oriente, na cultura Zen. Aliás, mais sobre cultura Zen, links na descrição, livros, videoaulas, material artístico do Leandro Zen, shows para poder levar aí na sua cidade. Sim, hoje em dia tudo é possível e é estranhamente assim mesmo. Eu sou um compositor que gosta de falar dessas coisas de cultura Zen. Aliás, a própria cultura Zen é um projeto que eu desenvolvo também nas escolas, inclusive. Dá uma olhadinha aqui na descrição. O nosso intelecto, o nosso raciocínio lógico, num primeiro momento ele cria o ego, o eu objetivo para se viver no dia de hoje, o eu da personalidade, das memórias. Então é um ego consciente. Mais um passo que a gente dá na percepção deste fogo que incendeia dentro de nós, mais um passo, mais uma observação atenta, a gente percebe que ele está pegando fogo para fora deste ego, assim, uma cosmoconsciência que seria a alma, Atman, espírito. Sem querer brigar com os conceitos, entendamos a coisa mais poeticamente e lhe damos o nome que quiser nessa situação. É o Deus que está em você. Muito bem. Ele está de qualquer forma, a gente percebendo ele ou não. A questão é que o ser humano pode percebê-lo. E quando há essa percepção, existe uma integração maior entre aquilo que você é. Porque você é uma forma vinda da não forma. Você se integra à não forma. Você não vive só assim como tipo um daqueles mergulhadores com aquelas roupas pesadas de mergulho, né, lá embaixo do oceano. Como é que se diz isso? Escaçando? Escapando? Não sei. É assim que você vive, é assim que a gente vive. Só pelo mergulho. Mas quando a gente percebe que existe um tubo que leva até lá em cima, no invisível, então a gente fica cada vez mais unido com este ser que não é ser, com este grande ser que nunca existe, mas está em todas as coisas, inclusive em nós. A gente percebe isso. Então o nosso fogo, a nossa luz da consciência se ilumina um pouquinho mais do que os outros degraus da existência material. Muito além do simples fato de existirmos. O não existirmos também é parte de nós. Existe uma imortalidade acontecendo no centro desta chama, desses elementos que estão em combustão. Sabe, quando o fogo se apaga, ele vai para algum lugar. Esta condição continua latente no universo. Isso seria Deus, o elemento da nossa alma, mas a gente precisa perceber isso com a razão, com a percepção pura, com a lógica pura, afiada. Interessante essas vibes, interessante esses papos. Enquanto tudo isso, a vida continua sendo o que ela é. Sem muitas viagens mais além, sem muitos papos mais além. Aliás, papos mais além também aqui na descrição. Existe o mundo de Maia, que foi traduzido poeticamente como ilusão. Mas se você pegar o conceito da palavra Maha Maya, significa grande poder. Maha Maya, grande poder. Ou seja, a vida, tudo aquilo que a gente vê, é uma manifestação, é um grande poder. É o grande poder de quem? Daquilo que não se manifesta. O pessoal do Oriente gosta de usar a teia de aranha como exemplo, porque a teia de aranha revela o segredo. Existe uma aranha por aqui, mas a aranha está escondida. Então o mundo seria uma teia de aranha. E essa manifestação, esse mundo de meu Deus, esse mundão velho sem porteira, ele não é um empecilho
para o espírito, mas sim um caminho para ele, um auxílio, ainda mais para nós seres humanos, que conseguimos criar novas possibilidades em vida como indivíduos, com este fogo criativo dentro de nós, com essas possibilidades todas. O mundo é um auxílio e não uma mera ilusão. Ele é o grande poder, mas ele só é grande poder uma vez que a gente entra em contato com o nosso ser essencial. Muito se fala de poder manipular as coisas do mundo. Isso é, sem dúvida, um chamativo muito interessante para a nossa mente egoísta, e disso se valem vários artigos e livros e propostas de controle e manipulação dos sonhos e das pessoas. Mas sem contato com o ser, é tipo uma espiral. É tipo, se você evolui para dentro, você evolui para fora. Não tem como evoluir só para um lado. Então você só consegue entender essas sacadas de sonho, de viver e alegria e felicidade quando você entra em contato com o ser. Não foca na teia. Isso é difícil porque existe muita combustão, existe muito fogo na mente egoísta da gente. O narcisismo mental, o egoísmo mesmo, a valorização da personalidade e também o impacto que os próprios sentidos têm ao admirar o mundo. Tudo isso é muito forte, causa uma ilusão. Aí sim, este grande poder de manifestação causa uma ilusão aos nossos sentidos e fazem o nosso eu egóico acreditar que ele é super forte e super poderoso por si mesmo. Quando a gente se livra desta ilusão, a gente consegue perceber o grande poder da manifestação como reflexo do ser. Aí a gente começa a ver a beleza do mundo e a verdade interior que está refletindo nessa beleza do mundo. A filosofia e a poesia se encontram. Os grandes mestres espirituais, eles não são intelectuais, eles são poetas, eles são simples. Eles conseguem traduzir em palavras essas coisas mais além do intelecto. Tem muita diferença quando o mestre fala do que quando o mero filósofo fala. Existe uma paz. Você fica em paz com o mundo, você fica em paz com os teus desejos, com as tuas realizações no mundo, com a tua ida e com a tua vinda. Você está em paz e tudo se estabelece nessa paz. É uma questão de compreensão, evolução interior que se reflete. Para isso é preciso autoconhecimento. Você só é livre das coisas que você conhece. Daquilo que você não conhece, você é escravo. Então, se você gira em círculos ao redor do seu ego, você nunca vai conhecer algo mais, você vai estar sempre escravo. É preciso cruzar toda a ponte, todas as possibilidades para encontrar este ser. É uma questão de nível de autoconhecimento, de profundidade, que vai te trazer felicidade, realização, sabedoria. Inglês árabe. Lembrou do Nirvana? Nirvana. Nirvana é uma palavra oriental também. E chegamos até ela neste vídeo. Nirvana significa extinção. Nir significa não. E vana significa sopro. Nirvana. Não sopro. Sem sopro, extinção. Extinção de quê? Do dualismo. Quando você transcende a percepção egóica e descobre a percepção do ser, aconteceu o tal do Nirvana. Você se integra com o ser. A sua alma, o seu Atman, ele não se perde para sempre, não. Ele se une, ele se integra a algo maior, mas com consciência. Porque este algo maior é consciência. Por hoje chega de filosofia, até o próximo vídeo.